Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai encarar um tema que mexe com noções de justiça, de destino e até de culpa. Nosso material de estudo nos joga de cara no capítulo 18 do livro de Ezequiel. É um texto que confronta uma ideia bem antiga, mas que, olha, soa incrivelmente moderna. Aquela ideia de que estamos presos aos erros das gerações passadas, sabe? Exato. O pano de fundo aqui é o povo de Israel exilado na Babilônia. Eles são desanimados, se sentindo punidos pelos pecados dos pais, dos avós. Havia um sentimento de fatalismo no ar, sabe? A sensação de que não importava o que fizessem, o destino deles já estava, selado pela história da família. Ezequiel 18 chega para dinamitar essa mentalidade. E o texto faz isso com uma frase de impacto, né? É quase brutal na sua honestidade. A alma que pecar, essa morrerá. A nossa missão hoje é desempacotar essa ideia. O que ela realmente significa? É só sobre punição ou existe algo talvez mais libertador aí? Vamos mergulhar nisso. É a pergunta central. E o fascinante é que, ao mesmo tempo que o texto estabelece essa responsabilidade individual, assim, radical, ele abre uma porta gigantesca para a esperança e para a mudança. É um equilíbrio muito delicado e muito poderoso. O nosso material de estudo organiza essa discussão de uma forma bem interessante. Ele propõe 2 pilares para a gente entender o capítulo. O primeiro é o que ele chama de texto áureo, que seria o versículo-chave, aquele que encapsula toda a mensagem. É Ezequiel 18:20. Ele diz: "A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele." Em outras palavras, a conta é individual. Fim daquela ideia de herança de culpa. Sua vida, suas escolhas, sua responsabilidade. É direto, sem rodeios. Exato. E aí vem o segundo pilar, que o material chama de verdade prática. A principal lição para o nosso dia a dia, e aqui o tom muda completamente. Deus não tem prazer na morte de ninguém, sua alegria está em salvar. Peraí, como essas duas coisas conversam? De um lado, uma justiça implacável, você errou, a consequência é sua. Do outro, um Deus cujo maior desejo é salvar. Parece uma contradição. Mas não é. É uma tensão, produtiva. É o que define toda a relação. A justiça é o princípio que rege o universo. As ações têm consequências. Isso é inegociável. Mas o coração, a motivação de Deus, se inclina para a vida, para a restauração. O capítulo inteiro vai navegar nessa dualidade. As regras do jogo são sérias, mas o dono do jogo torce desesperadamente por você. Gostei dessa imagem. Ok, então vamos começar por essa ideia que era tão forte na época. Esse sentimento de que a culpa passava de pai para filho. O povo tinha até um ditado popular para isso, né? Tinha. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Exato. E é uma metáfora brilhante para o fatalismo. Significa: eu não fiz nada de errado, mas estou sentindo o gosto amargo na boca por causa de algo que meus pais fizeram. Era a desculpa perfeita. Justificava a apatia, a inércia, sabe? Claro. Para que tentar ser melhor se você já está condenado a pagar a conta de outra pessoa? Isso. Remove qualquer senso de agência pessoal. E como o texto de Ezequiel reage a esse ditado? Ele tenta argumentar, explicar? Ele faz mais do que isso. Ele reage com indignação. A análise que temos aqui aponta que Deus vê esse provérbio não como uma lamentação triste, mas como uma zombaria, um deboche contra a própria natureza da justiça divina. Uma zombaria? Sim. A ideia de que Deus puniria um inocente pelo erro de um culpado é apresentada como um absurdo, uma ofensa. O texto diz basicamente: vocês nunca mais vão usar esse ditado em Israel. É uma ordem para abandonar essa muleta psicológica. Então a primeira grande virada de chave é essa. Não existe destino, não existe karma familiar inescapável, a responsabilidade individual. Mas o que significava ser justo ou perverso nesse contexto? Era só sobre seguir uma lista de regras religiosas?
Aí é que está um dos pontos mais interessantes da nossa fonte. Quando o texto descreve as características do justo, ele não foca em rituais, em sacrifícios. A lista é surpreendentemente prática e social. Como assim? Fala sobre não participar de idolatrias, claro, mas também sobre não oprimir os pobres, devolver o que foi pego como garantia, dar pão ao faminto, vestir quem está nu, não cobrar juros abusivos. Ou seja, a sua espiritualidade era medida pela forma como você tratava as pessoas no seu dia a dia. Exatamente. A sua fé aparecia na feira, no tribunal, na sua relação com os mais vulneráveis. Não era algo privado, era público. Perfeito. Conecta-se diretamente com aquela outra ideia bíblica forte de que a fé sem obras é morta. Não adianta ter uma teologia impecável se ela não se traduz em compaixão e justiça nas suas ações concretas. A justiça para Ezequiel tem um endereço, um impacto visível na comunidade. Isso me leva a pensar na nossa tendência de culpar os outros. O material fala sobre uma tal de síndrome de Adão. O que é isso? É um termo que a análise usa para descrever essa inclinação humana, que vem desde o início, de transferir a responsabilidade. No Jardim do Éden, quando confrontado, Adão aponta para Eva. Foi a mulher que tu me deste. Eva, por sua vez, aponta para a serpente. Ninguém assume o próprio ato. Ninguém, a síndrome de Adão, é essa recusa em dizer fui eu. E hoje em dia ela assume outras formas, né? A culpa é da sociedade, é a minha genética, é a forma como foi criada, é o meu signo. Qualquer coisa para evitar o peso da escolha pessoal. Exato. E a mensagem de Ezequiel é um antídoto poderoso contra isso. Ao dizer, a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele, o texto tá, dissolvendo todas essas desculpas. Ele te coloca diante do espelho e diz, suas escolhas importam, elas são suas. A liberdade de escolher é um presente imenso, mas a prestação de contas é a outra face dessa moeda. Ok, isso é forte. Se a responsabilidade é inteiramente minha, isso é um pouco assustador. Mas a análise também aponta que essa é a maior fonte de esperança do texto. Porque se o erro é meu, o poder de mudar a rota também é. Justiça certamente viverá, não morrerá. Uau! E tem mais. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Isso é revolucionário. É como se o passado fosse apagado. Não é que ele é esquecido, mas ele deixa de ter poder condenatório sobre o presente. A sua identidade não é mais definida pelo seu pior erro. Sim, isso posiciona o ser humano como um agente do seu próprio destino. O futuro não está cimentado. A nossa fonte cita exemplos clássicos, como a cidade de Nínive, que estava sentenciada à destruição, mas foi poupada porque se arrependeu. Sim, a história de Jonas. Isso! Ou a parábola do filho pródigo, que volta para casa esperando ser um servo e é recebido com uma festa. A mensagem é de uma esperança radical. Não importa o quão longe a pessoa foi, a porta para voltar está sempre aberta. Mas e o contrário? A análise aborda isso? E se uma pessoa que sempre foi justa, que fez tudo certo a vida inteira, decide chutar o balde e se desviar? O passado bom dela não conta como um crédito? A lógica do texto é consistentemente aplicada nos dois sentidos. E é aqui que fica ainda mais desconfortável para nossa sensibilidade. O texto diz que, se o justo se desviar, cometer injustiças e morrer nesse estado, de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Ele morrerá pelo pecado que cometeu. Nossa, isso é duro. Quer dizer que não adianta ter um histórico bom. A salvação não é um evento único que garante tudo para sempre. Segundo essa perspectiva, a salvação é uma jornada, uma relação contínua, e não um carimbo no passaporte que você recebeu anos atrás. E aqui tem um detalhe linguístico fascinante que a nossa fonte destaca. No hebraico original, o verbo usado para desviar-se do caminho da justiça é exatamente o mesmo verbo usado para converter-se do pecado. Espera, a mesma palavra. A mesma raiz, só que usada em direções opostas. Isso mostra que não se trata de um pequeno deslize, de um erro pontual. Entendi. Trata-se de uma mudança de direção completa. É dar um giro de 180 graus na sua lealdade, no seu propósito de vida. É um ato de apostasia, de virar as costas deliberadamente para o caminho que você seguia.
A própria língua reforça que não há meio termo. Ou você está se movendo em direção a Deus, ou está se afastando dele. Isso é incrível. A linguagem já carrega todo o peso da decisão. E como as pessoas da época reagiram a essa lógica? A essa justiça do momento presente? Elas aceitaram bem? Pelo contrário, elas odiaram. O que nos leva a um ponto crucial: a reação do povo. Eles começam a reclamar dizendo: o caminho do Senhor não é direito. Basicamente, eles estavam acusando Deus de ser injusto. De ter regras muito duras. E imprevisíveis. É a síndrome de Adão de novo, mas em escala coletiva. Quando as regras não nos favorecem ou quando elas exigem uma responsabilidade que não queremos ter, a gente diz que as regras é que estão erradas. Exatamente. É mais fácil dizer que o juiz é parcial do que admitir que a gente cometeu a falta. E a resposta de Deus no texto é uma pergunta retórica cortante. Acaso não são os vossos caminhos que são tortuosos? Ele inverte o espelho. Ele diz: o problema não está na minha régua, está na tortuosidade das suas ações. Vocês estão culpando o termômetro pela febre. É um chamado brutal à autoanálise. Ok, então o cenário está montado. Responsabilidade total nas nossas mãos, com a possibilidade de mudar de rota a qualquer momento, para o bem ou para o mal. Isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante. Qual é, no fundo, o desejo de Deus nisso tudo? Se a justiça é tão séria, onde entra a misericórdia? É o clímax do capítulo. Depois de estabelecer as regras da responsabilidade, o texto revela o coração por trás das regras. E a revelação é que o movimento primário de Deus nas Escrituras é sempre em direção à salvação. A fonte lembra daquela frase de Jesus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o impulso fundamental. Mas o capítulo também fala de julgamento. A convocação é: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Há uma ameaça implícita aí, não? Sim, mas é crucial entender a natureza desse julgamento. Ele não é apresentado como um ato de um tirano arbitrário que gosta de punir. Ele é a consequência natural e inevitável de quem escolhe se agarrar ao que destrói. É como um médico dizendo: se você não parar de fumar, seus pulmões vão falhar. Não é uma ameaça, é um diagnóstico. Perfeito. O prazer de Deus não está no julgamento. O julgamento é o último recurso, o resultado trágico quando uma pessoa recusa todos os convites para a vida. E isso nos leva à frase mais impactante de todo o capítulo, o coração da mensagem. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Essa frase é uma janela para a alma de Deus. A nossa análise argumenta que a cruz de Cristo é a demonstração histórica e definitiva dessa verdade. Se o desejo primordial de Deus fosse julgar, ele não precisaria ter enviado um Salvador. Faz sentido. O fato de ele ter ido ao extremo de sacrificar o próprio filho é a prova irrefutável de que ele prefere salvar a condenar. A perdição, nessa ótica, não acontece porque Deus a deseja, mas porque o ser humano recusa a mão estendida. E o capítulo termina com um convite que resume tudo isso, né? Convertei-vos e vivei. Para ilustrar essa dinâmica do convite e da resposta, a fonte menciona uma pintura famosa. Sim, a pintura A Luz do Mundo, de William Holman Hunt. Ela retrata Jesus em um jardim, à noite, batendo em uma porta de madeira que está velha e coberta de vegetação. Mas o detalhe mais importante, e que muitas vezes passa despercebido, é que a porta não tem maçaneta do lado de fora. Sem maçaneta do lado de fora. Exato. O simbolismo é poderoso. A porta representa o coração humano. Cristo pode bater, pode chamar, pode insistir, mas ele não pode arrombar a porta. Ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. Uau! A decisão de girar a maçaneta é pessoal, consciente e intransferível. Ninguém pode tomar essa decisão por você. É a imagem perfeita para a mensagem de Ezequiel. O convite é universal, mas a resposta é radicalmente individual. Uau! Isso amarra tudo de uma forma muito visual. Então, se a gente fosse resumir a aplicação pessoal que o nosso material sugere, qual seria? Seria que Deus nos trata como adultos. Ele nos dá a dignidade da escolha. Não estamos presos a um roteiro escrito por nossos antepassados.
Nossas decisões diárias moldam nosso caráter e nosso destino. E, ao mesmo tempo, não importa o quão tortuoso tenha sido o caminho, a oferta de uma nova direção, de vida, está permanentemente sobre a mesa. A mensagem de Ezequiel, dita há mais de 2.500 anos, continua sendo um convite urgente e atual. Refletindo sobre tudo isso, fica claro que a grande mensagem é sobre agência. O texto remove todas as desculpas, todas as moletas do fatalismo e da culpa terceirizada e coloca o leme da vida firmemente nas nossas mãos. É um chamado à maturidade com todo o peso e toda a glória que isso implica. Sem dúvida. É a transição de uma mentalidade de vítima para uma mentalidade de protagonista da própria história. E para a gente terminar, fica um pensamento para reflexão, inspirado justamente nessa imagem da porta. Se a decisão mais importante da vida é apresentada como uma porta que só pode ser aberta por dentro, o que isso realmente nos diz sobre a natureza da nossa liberdade? Qual é o peso de um convite divino que, no fim das contas, depende inteiramente do nosso pequeno gesto de girar a maçaneta por dentro? É algo para se pensar.